já apresentando para vocês, uma psicóloga, Gabriela Moitinho. O que ela faz? Ela estuda sexualidade. Sim, é uma psicóloga clínica, trabalha com consultório, mas a Gabriela já fez algumas coisas aí de estudos e vai trazer isso pra gente. Boa noite. Obrigado por estar aqui, dispor esse tempo aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, fico muito contente de ter sido chamada, e ainda mais para falar de um assunto que é de extrema importância, acho que a gente não tem tanto espaço, e você abrir esse espaço foi Pois é. maravilhoso. Sobre o que nós vamos falar mesmo, Gabriela? Vamos lá, um palavrão. 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 Cis heteronormatividade. Eita. Já tem que começar explicando. Mas é para isso que nós estamos aqui. Cis, heteronormatividade Compulsória. compulsória. Isso. Eu gostei que você já separou. Eu acho que essa separação ela é muito importante para a gente entender o conceito. Então, se a gente está falando de uma cis heteronorma, né? Cis vem da questão da sexualidade quando a gente está pensando em gênero. Então, uma pessoa cis, uma pessoa trans. Uma pessoa trans é uma pessoa que não está de acordo com o gênero que ela nasceu e ela faz uma transição. Cisgênero é que está de acordo com o dizente ali, ela se identifica com o gênero que ela nasceu. Com o biológico que ela nasceu. Isso, Com o sexo designado na Exato. certidão de nascimento. Isso, Agora, cis, hétero. Aí, hétero, a gente está falando da sexualidade enquanto relacionamento. Então, por quem eu me atraio sexualmente? Com quem eu me atraio romanticamente? Então, a gente está falando da heterossexualidade, uma cis heterossexualidade. Ok. E aí, E a normatividade nessa história, a palavra é importante, gente. que aí é a questão, né? Que é o que assim, se pensar em cis heterossexualidade, normal. Tem muitas pessoas que são cisgêneras e heterossexuais. E ok, elas estão aí, estão vivendo. Mas quando a gente está pensando na normatividade, a gente está pensando em compulsoriedade, a gente está falando sobre lidar com a cisgeneridade e a heterossexualidade como sendo o normal, como sendo o parâmetro que define a sexualidade de todas as pessoas. Você está contando que nós vivemos num mundo, todos vivemos em todos os mundos e na história toda sempre precisou acontecer algumas coisas que são os normais. É um normal ideológico. Uhum. Embora a palavra normal venha da estatística, querendo dizer uma maior parte de pessoas, aqui nós estamos falando de uma maioria ideológica, ou seja, as pessoas têm que ser dessa maneira. É isso. É uma regra cultural. E isso foi... Exatamente, Oswaldo. Assim, a ideia da cis heteronormatividade compulsória, ela vem como um estruturante social. A gente vai falar que ela é criada socialmente para dar uma estrutura para a sociedade, para as pessoas terem meio que o que seguir. Então, qual é a regra? O que eu tenho que fazer? Porque houve um tempo que as pessoas não podiam pensar muito, elas não tinham nem tempo para isso. Elas tinham que trabalhar, tinham que fazer muitas coisas ao mesmo tempo ali. Então, elas só seguiam naquele parâmetro. O que eu tenho que fazer? Eu nasci mulher, eu preciso me casar, eu preciso ter filhos, eu preciso cuidar da casa. E aí ela seguia nesse caminho, sem pensar muito e só executando. É interessante isso, porque você está falando que toda estrutura social precisa de algumas regras, e regras são variadas. Só que parece que nós estamos vivendo uma época histórica onde mais pessoas exigem os direitos de viverem outras regras. Veja, eu não falei fora da regra, eu falei outras regras. Porque todos nós precisamos de regras para viver. Senão não dá certo. Mas, caramba, me dá a ideia de que isso faz com que pessoas, quando aí você fala do compulsório, me dá a ideia de que existem pessoas que aí, tá bom, vou seguir a regra. E sofrem seguindo a regra. Porque a compulsoriedade, ela não pergunta para a pessoa se ela quer, se ela pode, se ela está de acordo, se ela tem alternativa, se ela quer conversar, discutir, ou debater, o que quer que seja. Então, aí algumas pessoas entram em sofrimentos extremamente complicados. E pelo contrário, né? Mais do que isso, Oswaldo, você vai ser punido se você não segue a regra. Olha, então quer dizer, é compulsório a ponto de obrigatoriedade, mas também assim, se eu não fizer, estou perdendo. Você vai ser punido se você não seguir. Não é que eu não vou ganhar, eu vou ser punido. Você está contando coisas assim que provavelmente nós vamos ver o mundo e perceber que tem muitas pessoas que, sim, estão se encaixando nessas condições. Bom, talvez elas possam conseguir viver a vida toda assim.
E a gente até tem uma autora que ela tem um livro que se chama Amar para Sobreviver. Amar para Sobreviver. Quem é a autora? É a Dee Graham. Ela é uma psicóloga também, e aí ela vai falar um pouco sobre como, por exemplo, ela fala, né, o livro se chama Amar para Sobreviver, e aí em determinado momento ela fala, viver é melhor do que sobreviver. Então, a ideia do livro dela, e assim, já é um conceito um pouco mais distante, mas ela está falando sobre como as mulheres, né, que são socializadas dentro dessa cis-heteronormatividade compulsória para se tornarem mulheres cisgênero e heterossexuais, elas muitas vezes toleram situações de desconforto. Por quê? Porque é o papel dela. Ela tem que ficar ali. Então, eu preciso seguir nesse caminho porque se eu me divorciar, por exemplo, o que vão pensar de mim? O que meus filhos vão pensar? O que vai acontecer com os meus filhos? Você que está nos ouvindo aí, assistindo também a gente pelo YouTube durante a semana, no YouTube da Rádio Mundial ou do Impassex, ou mesmo no Instagram, revendo durante a semana, ou até pelas redes de streamings de áudio, Spotify, por exemplo, ou qualquer outro áudio, você vai nos encontrar aí. Você que está nos ouvindo, vocês estão percebendo que nós estamos trazendo uma discussão que faz com que a gente tenha que compreender que muitas pessoas simplesmente seguem as regras porque, bom, elas nasceram, foram colocadas dentro dessa regra e é difícil não seguir uma regra. Veja que eu não estou dizendo que não se pode ou se tem que brigar contra a regra. Você pode seguir a regra, não é essa a discussão. Mas quando alguém começa a perceber que entra em sofrimento ou está tendo um sofrimento e não entende do porquê, essa é uma das razões. Você associou alguma coisa que diz respeito a nós quase que nos obrigarmos a nos encaixar por uma questão de, talvez eu possa dizer, produtividade. É uma questão social, é como se a gente devesse seguir um papel social para que a estrutura continuasse e ela não se deteriorasse, né? Então, assim, a gente precisa seguir nesses papéis porque foi o que deu base para a nossa sociedade. Então, se você for olhar hoje, muito do que a gente vive é generificado, a gente diz. Então, tem um banheiro para homens e para as mulheres, por diversos motivos. Mas aí você tem o trabalho, o nome de uma profissão no feminino, o nome de uma profissão no masculino. E aí você tem, por exemplo, aí para mim o mais importante, quando as crianças vêm para o mundo, você tem um processo em que vai existir ali um chá revelação para dizer qual é a genitália que aquela criança está vindo no mundo, para já determinar qual vai ser o gênero dessa criança e, por consequência da cis-heteronormatividade compulsória, essa criança vai ser heterossexual, ela vai se relacionar com uma outra pessoa do gênero oposto. Você está contando que a história de uma pessoa já é prevista antes dela nascer. Sim, a sua história de vida é prevista antes de você nascer. Seus pais já escolheram um nome. Um nome baseado em gênero. Um nome baseado em gênero. Tem pessoas que podem escolher um nome que não seja baseado em gênero. Nós estávamos chegando, indo pegar um voo outro fim de semana, e nós ouvimos alguém falar assim, não, meu filho vai chamar, e usou uma palavra meio montada ali que não designava um gênero. Gente, mas isso também é um regramento. Ninguém sai das regras. A questão que nós estamos discutindo é que quando a regra é compulsória, nós vamos ter um grupo de pessoas, sempre vamos ter um grupo de pessoas que vão entrar num sofrimento e vão ter dificuldade de compreender esse sofrimento vindo dessa obrigatoriedade que está sendo cumprida, ou tentando cumprir. Porque ela vai sofrer tanto por estar tentando seguir uma norma que não condiz com quem ela é, e quando ela tenta deixar de seguir aquela norma, ela também é punida porque ela precisa seguir a regra. Então, a gente vai ter um seleto grupo ali de pessoas que são cisgêneras e heterossexuais e que elas vão passar na vida delas numa boa, tranquilamente. Se eu não me engano, foi até a Erika Hilton quem falou isso pro Mano Brown, no podcast do Mano Brown. Que é assim, você nasceu um homem cisgênero e heterossexual. Pra você nem pensou sobre isso. Você não parou pra pensar qual foi o momento em que eu me atraí por uma mulher. Eu lembrei, eu sei qual foi o momento em que eu me senti atraída por uma mulher. Porque na hora eu pensei, não posso estar sentindo isso. De onde isso está vindo? Isso está errado, isso é uma sujeira, isso é feio. Bom, você também tem uma qualidade especial, né? Porque assim, você percebeu, registrou e pôde discutir isso. Porque nós estamos falando que muitas pessoas, vocês que estão nos ouvindo, muitas pessoas podem estar assim se questionando, mas será que? Não sei, a gente pode se questionar, esse não é um problema. Mas também não precisamos ficar sofrendo e ter que se questionar. Calma. Mas ao percebermos
nós temos que perceber que também temos alternativas. Isso só é importante para a gente. Amar não é sobreviver. Uhum. Exatamente. E assim, colocando também, Oswaldo, eu tive uma criação aí na década de 90 que já tinha algum tipo de discussão, algum tipo Sim. de espaço, né, pra gente pensar em questões de gênero, muito pouco, mas que foi evoluindo conforme o tempo. Então, e ainda assim, eu levei anos para conseguir entender que o sofrimento que eu tinha desde que eu era criança e que eu não me sentia atraída pelos menininhos igual as minhas amiguinhas. Eu queria brincar de jogar futebol, eu queria quando ia fazer a casinha lá, o papai e a mamãe, eu queria ser o papai. Porque ele chegava em casa, ele beijava a mulher e ele ia assistir o futebol. Eita! Tranquilo, entendeu? Quem não quer ser o papai? Então, eu queria super ser o papai. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que... então, talvez eu não esteja seguindo essa cis-heteronormatividade. Tem alguma coisa diferente aqui, entendeu? Você também mostrou pra gente agora que existem vários outros papéis associados e que alguns são vantagens também para muitas dessas pessoas. Principalmente para homens, né? Porque assim, aí ele pode chegar em casa, beijar a esposa, assistir futebol e não fazer mais nada. E aí que a gente entra no que você estava falando antes, que é por que essas coisas são assim? Por que aconteceu da gente ter a referência como a cis-heteronormatividade, né? Porque a gente tem uma divisão de generificada no mundo, que era o que eu estava falando antes, e essa divisão de gênero, ela hierarquiza as pessoas. Então, quando você está lá decidindo, né? Você tá vendo lá a genitália do seu bebê e dando um nome de acordo com o gênero que ela vai nascer. Muito bom essa pessoa que você conheceu que escolheu um outro nome diferente. A gente tá tendo muito disso hoje, né? Mas pensando na estrutura, na maioria das pessoas, na base da população que não tem acesso a essa discussão, o que ela vai fazer? É azul, é menino, é genitália masculina, entendeu? Então, a partir desse processo, a gente tem uma hierarquização. E essa hierarquização, ela vem de onde? É fácil, é só vocês pensarem assim. Quando eu falo que uma pessoa, ela é forte, ela é potente, ela é inteligente, ela é rápida, ela é arrojada, ela é independente, quem é essa pessoa? Qual é o sexo dessa pessoa? Qual é o gênero dessa pessoa? Bom, em casa a gente poderia dizer que poderia ser uma mulher também, né? que é legal que a gente tem algumas exceções, que é o que você estava dizendo, Isso. né? Mas você está contando uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Se nós compararmos culturas diferentes, nós sempre vamos encontrar culturas onde isso é diferente. Nós estamos falando de um mundo que a gente pensa que é globalizado, que é tudo igual, porque nós seguimos uma ideologia europeizada que determina as coisas dessa forma. Uma ilha isolada no meio do Pacífico sempre teve regras diferentes. Regras e até com gêneros diferentes. E assim, será que tem que ser assim? Então, a antropologia, os estudos das culturas diferentes demonstram que não, nem sempre foi assim. Provavelmente não vai ser assim em algum futuro. A questão é que hoje nós vivemos isso e hoje é que nós estamos convivendo com pessoas que andam em sofrimento. É para isso que a gente da psicologia está existindo também. Esse tema que você trouxe é interessante porque a gente tem justamente estudos que vão falar sobre a colonialidade, né? Sobre como o gênero ele é uma estrutura social colonizada. Então ela veio de fora, essa estrutura veio de fora e foi colocada sobre a gente aqui, e aí foi estruturante da base da nossa sociedade a partir da colonização. Porque antes as comunidades indígenas que estavam aqui, elas tinham outra forma de se estruturar enquanto gênero e sexualidade. E vamos lembrar que assim, eram muitas etnias. Hoje ainda são muitas etnias com muitas línguas diferentes. A questão é que eles foram, eu acho que até posso dizer, você usou o termo colonizado, mas eles foram evangelizados. Porque assim, a colônia, o colonizar as Américas veio através de um contexto religioso que trouxe toda uma ideologia de gênero. Exatamente. E aí você tem o quê? A estrutura da família, né? Que é sagrada. Pois é. E é interessante que as culturas que aqui viviam tinham suas famílias também. Não é que a gente está dizendo que os grupos destroem famílias. Não. Existem grupos de famílias diferentes. Sim, às uma vezes estrutura, por exemplo, de criação de uma criança que é comunitária. A criança, ela cresce, todas as pessoas são responsáveis por aquela criança.
todos os adultos da tribo, da aldeia, do grupo, são responsáveis pelas crianças. Isso é E qual que é o interessantíssimo. problema que a gente tem hoje? Uma sobrecarga das mulheres. Então, as mulheres, elas são Isso. responsáveis por... Elas entraram no mercado de trabalho, então elas têm que trabalhar. Aí elas chegam em casa, elas têm que cuidar da casa e elas têm que trabalhar na educação da criança. Então, assim, é uma tripla jornada que essa mulher tem de trabalho. E responsabilidade de uma forma que... Exato. Olha, você está contando coisas que eu fico pensando em sim, eu já ouvi muitas pacientes, mulheres mesmo, cis, hétero, tá tudo certinho, desde que elas pudessem escolher algumas coisas e não trabalhar como você disse. Me lembro de uma paciente que ela conseguia dormir da 1 às 4 da manhã. Nossa. E pode ter alguém que se sinta satisfeito com essa vida. E Não, não, o ponto então, não é esse. O que a gente está dizendo ela é que isso não pode sofria, ser então, ela compulsório. sofria e nem sabia que estava Que sofrendo estava por causa sofrendo. disso. E temos essa parcela também da população. É. Ela mudou, tá, gente? Ela começou a... Que é preciso, no mínimo, dividir o mundo. Assim, olha, o mundo tem muitas coisas para lidar. Mas, assim, quando você conta dessas coisas, nós estamos falando de situações sociais, mas também se associam a questões de relacionamentos de casal, formação de parcerias afetivas e sexuais. Eu acho que você contou essas duas coisas. A gente tem uma autora aqui, uma brasileira, ela chama Valesca Zanello. Ela lançou um Sim. livro que se chama A Prateleira do Amor, Aham. que vem dos estudos dela, né, sobre sexualidade de gênero, e ela vai falar, por exemplo, como para a mulher, a socialização dela, né, então como ela vai aprendendo a ser mulher, ensina para ela que o amor é quem ela é. Então ela ser escolhida por uma pessoa, nesse caso por um homem, né? Quando a gente está pensando na cis-heteronormatividade compulsória, é como se aquilo tornasse ela uma pessoa especial, fizesse aquilo é o máximo que ela pode querer da vida dela, você entendeu? A tua frase é dura, hein? É o máximo que ela pode querer da vida dela. Exato. Ela vai ter uma satisfação em estar sendo escolhida e ela vai brigar com as outras mulheres para ter atenção. E aí quando ela fala da questão da prateleira, é porque nós temos padrões. Então a gente sabe quem é que está lá no topo da prateleira. Pensa uma prateleira estratificada. Então lá em cima estão os melhores que vão descendo, certo? Lá em cima você vai ter quem? Uma pessoa jovem, branca, loira, né? Cristã, provavelmente. Então assim, a gente tem vários padrões. Quanto mais próximo do padrão, mais alto na prateleira. E aí ela vai dizer que, como que isso se contrapõe? As mulheres estão na prateleira porque elas têm que ser escolhidas, certo? Essa é a questão da vida delas serem escolhidas. E aí, os homens, eles têm uma outra maneira de lidar com o relacionamento. Para eles, o relacionamento é mais uma coisa da vida deles. Se eles encontram uma pessoa, uma parceria, se eles querem ser pais, enfim, Feliz Dia dos Pais, inclusive, isso é uma parte da vida deles. Mas eles têm o futebol, eles têm o trabalho, eles têm vontade própria, eles têm outras coisas para fazer da vida. E aí, quando eles querem, eles vão lá na prateleira e escolhem com quem eles querem ficar. Entende a diferença que você tem? O problema que vem disso? Porque você sobrecarrega algumas pessoas com algumas finalidades. Sim, e aí muitos homens se colocam na posição de que têm o direito de fazer escolhas de pessoas que vão ser esposas, mas é um meio de troca com o mundo. E aí a gente vai ver muitas pessoas quase que sendo exibidas por aí, não é? E às vezes a questão não é nem porque você gosta daquela pessoa, mas é porque ela tem signos que te atraem, signos que te levam para um outro lugar, e aí você... Tem pessoas que se relacionam por diversos motivos, né? Então, assim... Quando a gente está pensando na cis-heteronormatividade, por exemplo, ela vai determinar, assim, se eu sou um homem, eu preciso escolher uma mulher. Então eu vou lá na minha prateleira e eu olho quem é que é a melhor mulher que eu posso escolher. Porque os homens hoje também são estratificados, né? Não é que tá mil maravilha para os caras também. Não, e a gente vê subgrupos aí discutindo e brigando, e alguns se sentindo superiores aos outros, e eu fico pensando, superior ao quê, gente? Tá todo mundo sendo esmagado no fim das contas. Porque estão na condição de obrigação de cumprir tarefas. Você está contando coisas para a gente hoje aqui, de uma forma muito, muito especial, porque faz com que a gente tenha que pensar como é que nós vivemos a nossa vida, mas como é que nós estamos fazendo as outras pessoas viverem, porque você está trazendo uma responsabilidade em todos os relacionamentos. Quer dizer, se eu escolho alguém, qual é a função dessa escolha na minha vida? Sim. E
e de onde que as pessoas partem também, né? Então, acho que quando a gente está pensando em socialização de homens e mulheres, é diferente. Então, assim, as mulheres, elas vão muitas vezes ser ensinadas de que a aparência delas é o que mais importa. Entende? Como ela se porta é o que mais importa, sabe? A topografia importa mais, o visual importa mais, e de repente não existem considerações sobre estabelecimento de vínculos afetivos, emocionais. Disso assim, por exemplo, eu quero dormir da 1 às 4 da manhã, eu não preciso dormir mais, eu sou um ser humano, eu tenho direito a dormir mais, eu preciso descansar, eu preciso comer, eu preciso ter amigas, eu preciso me divertir, eu preciso estudar, sabe? É o direito do ser humano mesmo. Mas por ser uma mulher, é ensinado para ela que o mais importante é o quê? Ela está bela. Então, assim, eu, por exemplo, passei por um processo de desfeminilização. Então, se você olha para mim, eu não faço a sobrancelha, eu não tiro meus pelos faciais, né? Por muito tempo, as pessoas ficavam horrorizadas. Então, eu sou confundida com homem o tempo todo. Por quê? Porque uma mulher não pode ser assim. Uma mulher, ela tem que se depilar. Então, assim, trabalhei com muitas crianças que me olhavam e falavam, mas tia, você é mulher? Eu tinha que explicar para elas que mulheres têm pelos. Por quê? Sim. Porque culturalmente a gente vê que mulheres têm, elas têm que se depilar. Entende? Então são pequenas regras, são coisas que vão desde coisas maiores até pequenas coisas que determinam quem a gente é no mundo. Você nos trouxe um assunto que é difícil, mas também vai se coadunando com muitos assuntos que nós apresentamos e discutimos aqui. Vocês que seguem o Café com Sexologia podem rever todos, mais de uma centena de programas que nós acumulamos lá no Instagram, no Café com Sexologia, também no YouTube do Impassex. Vocês podem olhar lá e perceber que tem muitas discussões que trazem essa apresentação das variações e variedades do ser humano. Olha, eu gostaria de estar te ouvindo. E eu digo com sinceridade para todas as pessoas que vêm aqui, assim, que eu estou sempre ouvindo alguma coisa nova para usar durante a semana no meu trabalho. Porque é assim que nós vamos aprender. Parar para ouvir e sair com alguma discussão sobre, como é que é isso? Como é que as pessoas vivem no dia a dia e como é que as pessoas às vezes estão fazendo esforços em vestir um papel socialmente visível e nem sempre isso significa ou retrata aquilo que ela sente sobre si mesma. Pois é, às vezes a gente só está sendo espelho para os outros. E espelho para os outros não traz satisfação. Pois é que algumas pessoas vão dizer, eu estou satisfeito. Parabéns. A questão e a nossa preocupação é quem sai dessa satisfação e está tendo essas dificuldades. Por isso que eu quero agradecer a sua participação aqui. Gostei de estar falando com você. Muito obrigada. Complementando, a Gabriela foi uma aluna do nosso curso de especialização em sexologia aplicada e hoje ela dá aula no nosso curso, porque esses são assuntos necessários de quem estudou esse assunto e foi ler, estudar e ver o que tinha por aí para poder trazer uma boa discussão. Muito obrigado, Gabriela. De nada, eu acho que assim, eu acabo puxando muito para falar sobre mulheres, mas a gente pode pensar esse tema também voltado para os homens. A gente pode fazer uma outra conversa aqui só para falar como a cis-heteronormatividade vai afetar os homens, né? Que muitas vezes são cisgênero e heterossexuais, mas que também não estão querendo performar o que é esperado de um homem socialmente. Vocês ouviram? Ela não disse que se você sente desconforto, você não é um cis-homem. Está falando que seguirmos as regras nem sempre permite que a gente lide com as realidades e nos sintamos bem. Então nós temos que aprender a como lidar com isso. Pois é. Mais alguma coisa que você queria dizer assim, tipo uma frasezinha para as pessoas levarem para casa? Bom, eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito no meu processo pessoal é que a gente tem que sentir as coisas. Então, acho que você usou muito desse exemplo aqui. Então, para pensar, a hora que você está indo dormir, tem uma coisa te incomodando, você não está sabendo o que é, você está se sentindo estranho, seu corpo fala com você. O corpo conversa com a gente. Então, se tem alguma coisa que não está legal, mesmo que você não esteja entendendo ainda o que é, tenta ouvir. Né? Tenta conversar com alguém, tenta trocar, porque seu corpo está te contando alguma coisa. E se você seguir nesse desconforto, você não vai para um lugar legal, sabe? E a gente pode viver melhor do que sobreviver. E poder trocar e dividir com as outras pessoas à nossa volta. Gabriela, muito obrigado por estar aqui. Gente, toda semana, hein? Domingo à noite, 20h30, 8h30 da noite, no domingo, nós estamos aqui. Eu tenho trazido convidados variados com ideias diferentes. Semana que vem,
nós temos uma psicóloga que vai falar sobre autoestima. Como assim? Autoestima é uma boa discussão, é um tema muito importante. A Adriana Cachani vai estar aqui com a gente conversando sobre autoestima. Ela organizou um livro, daqueles grandões assim, para psicólogos, para profissionais de saúde discutirem esse assunto. Domingo que vem. Até mais, gente.